Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lucimara Cordeiro e vamos aprender mais um pouquinho de bioquímica. Hoje nós vamos falar sobre a regulação de duas vias muito importantes no metabolismo de carboidratos, que é a glicólise e a gliconeogênese. Para quem não conhece essas vias ou ainda quer aprender um pouquinho mais, eu já tenho disponível aí no canal duas aulas, Uma sobre a glicólise e outra sobre a gliconeogênese, quais são as reações, em quais tecidos ocorrem, em qual estação metabólica, E hoje nós vamos falar especificamente da regulação, tá? Eu já fiz a primeira aula, parte 1 da regulação, onde eu falei dos mecanismos mais rápidos, das enzimas dessas vias, que é a regulação alostérica, covalente por fosforilação e desfosforilação, e também a ligação das enzimas a proteínas reguladoras específicas. Hoje, nessa parte 2, nós vamos focar na regulação da transcrição dos genes dessas enzimas. Então, é uma regulação que demora um pouquinho mais, algumas horas ou mesmo dias para acontecer, e ela controla o número de moléculas, então, presentes, O número de moléculas de uma determinada enzima na célula. E quanto maior a quantidade de enzimas, maior vai ser a velocidade daquela via, ok? Então, vamos lá entender um pouquinho mais sobre essa segunda parte na aula de hoje. Então, só para relembrar, a glicólise e a gliconeogênese são vias opostas, A glicólise nós temos 10 reações, que vai da glicose ao piruvato, temos 3 enzimas regulatórias, a exoquinase, a fosfrutoquinase 1 e a piruvato quinase, enquanto que na gliconeogênese nós temos aqui 3 desvios, que contornam essas reações irreversíveis da glicólise, são chamados 3 desvios, e as enzimas reguladoras são a piruvato carboxilase e a frutose 1,6-bifosfatase, ok? Mas, além então dessas enzimas, que controlam essas vias, por regulação, como mostrei na aula 1, nós temos aqui que a regulação da transcrição dessas enzimas, altera o número dessas moléculas, dessas enzimas, através então lá, de um fator de transcrição que vai se ligar no nosso DNA e pode, estimular, aumentar a expressão desses genes, a produção do RNA mensageiro que vai no ribossomo e vamos ter a síntese então da enzima, mas nós podemos ter fatores de transcrição que na verdade vão reprimir, vão diminuir, a transcrição desses genes e o número das enzimas naquela célula então vai diminuir, ok? Essa regulação da transcrição das enzimas que codificam as enzimas do metabolismo dos carboidratos, gente, ela é muito aprimorada e bastante complexa. Só para exemplificar, eu trouxe essa figura aí, que mostra, aqui a região promotora do gene que codifica para a enzima fosfenol piruvato carboxiquinase, que é uma enzima da gliconeogênese, tá? Aqui, nós temos a RNA polimerase, a região promotora, e essa região promotora, ela tem 15 elementos de resposta, que são já reconhecidos e descobertos, e já foram descobertos também pelo menos uma dúzia de fatores de transcrição, tá? Esses fatores de transcrição que vão se ligar nesses elementos de resposta para ativar, ou não, reprimir a transcrição, tá? Então, vejam que não é um controle simples, é um controle por vários mecanismos que se sobrepõem, para controlar, então, o nível dessas enzimas do nosso corpo. Então, eu vou mostrar aí o que já se conhece, tá? Nós temos um fator de transcrição chamado de CREBP, certo? Que é, na verdade, essas siglas vêm do inglês, Uma proteína de ligação ao elemento de resposta aos carboidratos. Por isso a sigla aqui, CREBP, ok? Encontrado no fígado, no tecido adiposo e no rim. Vamos entender o mecanismo então.
né? Nós temos uma alimentação rica em carboidratos, os carboidratos entram na célula, né? Lá no fígado, é fosforilada pela glicoquinase, né? Ou exoquinase 4, produzindo glicose 6-fosfato, que na via das pentoses fosfato, né? Produz a xilulose 5-fosfato, ok? Essa xilulose 5-fosfato, então, é um modulador aqui alostérico positivo para essa enzima aqui que é a bifosfatase. O que a fosfatase faz? Na verdade, a fosfatase, ela remove o fosfato, tá? Então, ela vai remover o fosfato desse fator de transcrição, né? Primeiro aqui no citosol, depois lá no núcleo, né? Nós também temos essa bifosfatase no núcleo. E agora, desfosforilado, esse fator de transcrição se torna ativo, se liga com uma outra proteína aqui, chamada MX, e as duas agora ativam, né, a transcrição desse gene, né, aumentando então as enzimas piruvato quinase da glicólise, mas também, né, vejam lá, a síntese de enzimas relacionadas com o metabolismo de gordura, com a síntese, na verdade, né, ácido graxo sintase e acetilcoenzima A carboxilase, que são duas enzimas da síntese de ácidos graxos. Porque lembram, no estado bem alimentado, nós vamos usar esses carboidratos também, o excesso dos carboidratos, para a síntese de gordura, infelizmente, né, e vamos engordar, ok? Então, recapitulando, de onde vem essa xilulose 5-fosfato? Da via das pentoses fosfato, que também funciona no estado bem alimentado, né? Se nós precisamos aí mais do NADPH, a fase não oxidativa vai funcionar, né? Então, essa ribulose 5-fosfato é epimerizada em xilulose 5-fosfato, que vai ser lá o modulador positivo da bifosfatase, ok? Então, essa associação aí de glicólise aumentada com NADPH alto é muito favorável à síntese de ácidos graxos e triacilgliceróis no fígado, que são exportados, então, para o tecido adiposo e ficamos aí mais gordinhos, né? Outro fator de transcrição no fígado é esse aqui, ó, SREBP1C. Tá? Que é da mesma família de um fator de transcrição que controla aí o metabolismo de lipídios, tá? Então, a síntese desse fator de transcrição é estimulada pela insulina e inibida pelo glucagon. O que esse fator de transcrição faz? Ele ativa a síntese das enzimas piruvato quinase e exoquinase 4 lá na glicólise, né? E também, ó, associado aqui, enzimas do metabolismo de gordura, acetil-CoA carboxilase e também ácido graxo sintase. Vejam que as duas sempre estão associadas, né? E reprime, ó, diminui, né, a expressão de enzimas da gliconeogênese, né? Porque justamente esse fator é estimulado pela insulina, né, no estado bem alimentado. Então, a gliconeogênese vai estar inibida no estado bem alimentado. Então, diminui a expressão da glicose 6-fosfatase, da pep-carboxiquinase, da frutose 1,6-bifosfatase, ok? Aqui tá, temos que tirar esse 1 aí. Um outro fator de transcrição está associado ao glucagon, que é o fator de transcrição CREB, tá? Que vem desse nome aí, proteína de ligação, o CREB, proteína de ligação ao CRE. E o que é o CRE? O CRE é a sequência específica do DNA, né, chamada de elemento responsivo ao MP cíclico, certo? Então, C vem do MP cíclico, R de resposta e E de elemento, ok? CRE. Então, recapitulando, quando o glucagon se liga no seu receptor, né, ativa a adenilato ciclase, que produz o MP cíclico. O MP cíclico, por sua vez, desliga, né, a proteína reguladora da proteína quinase A, e a proteína quinase A fica ativa. Então, a proteína quinase A, como o nome fala, é uma enzima que fosforila. Então, ela fosforila esse fator de transcrição, o CREB. Né? Então, quando fosforilada, o CREB vai lá, se liga, né, no gene, né,
essa sequência específica do DNA, então aumenta a expressão desses genes. Quais? A síntese da glicose 6-fosfatase e da pepcarboxiquinase, que são duas enzimas da gliconeogênese, né? Lembrando, o glucagon aumenta aí a gliconeogênese, ok? Um outro fator de transcrição conhecido é esse aqui, ó, o FOXO1, desse nome aqui, tá? O FOXO1, relacionado com a insulina, tá? Então, como que funciona? A insulina, quando se liga no seu receptor, né, ativa aqui por alguns mecanismos a proteína quinase B, como o próprio nome diz, né, quinase é uma enzima que fosforila, e ela vai fosforilar esse fator de transcrição, tá? Só que observem aqui que uma vez fosforilado, esse fator de transcrição, ele é direcionado para destruição, né? Lá, ele é ubiquitinado aqui, vai para o proteossomo e é destruído, tá? Então, ele não vai atuar lá no núcleo, tá? Então, a insulina, veja que vai diminuir a quantidade desse fator de transcrição. Por sua vez, olhem lá, o glucagon impede essa fosforilação, né, pela proteína quinase B. Assim, esse fator de transcrição fica ativo, vai para o núcleo e faz, então, o aumento da expressão, né, das sínteses, né, aumento da síntese das enzimas gliconeogênicas e reprime as síntese das enzimas da glicólise, da via das pentoses fosfato e da síntese dos triacilgliceróis. Perfeito, né? E a insulina? A insulina, ela tem ainda, além dessas que eu já falei, ela regula a transcrição de uma maneira muito complexa, tá? Então, a insulina, quando se liga no seu receptor, esse receptor vai fosforilar alguns substratos desse receptor da insulina, que vai, então, modular a expressão gênica, tá? De maneira geral ou também específica. Eu sugiro, para quem quiser se aprofundar no tema, aqui 2 artigos de revisão, muito importantes na área, né? Como que a insulina, então, regula o metabolismo de carboidratos, né? Da glicose e dos lipídios. E aqui bem detalhadinho, né? Desde a ligação da insulina no seu receptor até onde ela modula, então, a expressão gênica, tá? Super recomendo a leitura desses 2 artigos aí. Mas, de uma maneira geral, eu posso dizer aí, ó, que então a insulina altera a expressão de vários genes, né, relacionados ao metabolismo de carboidratos e lipídios. Então, ela aumenta a expressão gênica, né, aumenta das enzimas da glicólise, né, da síntese dos ácidos graxos. Lembra que estão aí associados os ácidos graxos com uma alimentação rica em carboidratos. A via das pentoses fosfato também fica estimulada no estado bem alimentado, porque ela produz essa coenzima NADPH, que nós vamos usar aí na síntese dos lipídios. Também aí, ó, na regulação, né, da glicólise e gliconeogênese, né, e diminui a expressão, né, de enzimas relacionadas com o metabolismo lá da síntese, né, dos carboidratos, a gliconeogênese e a glicose 6-fosfatase, como esperado, né? Porque a gliconeogênese, ela atua no jejum, ok? Então, por hoje era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscrevam aí no canal para acompanhar as novidades. Compartilhem esse vídeo se vocês gostaram e acham que pode ser útil para alguém, ok? Um grande abraço, até a próxima aulinha.